uma família que hoje está investigando, né, ali a possibilidade de ter um filho autista, uma filha, ou um parente próximo, né? Qual era a dica que você daria para essa família que ou está com diagnóstico provável ou está com a suspeita, né? Porque a gente falou no início que tem que ter aceitação logo da família, né? Sim. Ou porque se a família não aceita, quem é que vai aceitar? Se a família não incluir, quem é que vai incluir? A gente vê muita resistência, né? A gente vê muita resistência. Então, qual é a dica? Aceita? Como é que... Estude sobre, né, o que é o autismo, escute os autistas, tem muitas pessoas, as famílias, tem muitas associações, fundações que acolhem, né, vocês, e aí vocês vão ver que não estão sozinhos. Né? Aí, eu não estou sozinha. E começa a ver aquilo que é muito para mim, quando eu vejo, né, a realidade, a história do outro, e ele conseguiu, né? Tem aquele primeiro momento que você falou do luto, né? Sim, tem que respeitar. Mas vai à luta, né? Sim, o luto, mas tem que ir à luta. Muda só uma letrinha lá, ali, né? Vai à luta, né? Isso. Porque não é o autismo que é... Não é, tem dificuldade? Tem. Uhum. Mas quem não tem dificuldade, Regis? Certo? O mundo tá aí só pra... E aí fala, a pessoa com deficiência, a gente tem que botar aqui, frisar bem, não é a pessoa com deficiência, é o espaço deficiente, porque se o espaço ele fosse eficiente, não existiriam pessoas com deficiência. Sim. Se for pensado com eficiência, a deficiência não seria barreira, né? Pois é. Então, assim, tem que lutar, tem que ir no médico, né, para fechar o diagnóstico, tem que ter as estimulações, as terapias, né? Existe janela, assim, a gente vê algumas coisas, a minha esposa é médica, né, e assim, tem janelas que o estímulo vai fazer mais efeito, de idade, por exemplo. Quanto mais novo, a gente você fala é a diagnosticar neuroplasticidade. Melhor. Isso. Eu não sei detalhar muito, a neuroarquitetura ela fala um pouco, mas como eu não vivencio esses termos técnicos, mas tem, aí a gente fala muito o quê? Quanto antes o diagnóstico, melhor. Porque por causa da neuroplasticidade. Vai conseguir, a terapia vai fazer mais efeito. Ele absorve mais aos estímulos, né? Então tem as idades, aí vai crescendo, aí tem as idades onde a da fala, né? Mas isso não quer, eu não assim... Eu não me amarro muito nisso, não, né? Porque tem pessoas, eu vi, por isso que eu digo, hoje, né? Relatos de autista, que falou depois de 13 anos, entendeu? Pessoas que eram severas e tão leves, pessoas que eram leves e tão severas. Então, assim, por isso que eu te falo muito de conhecer as famílias, conversar com os autistas, que muitos estão abertos, né? Dão vários relatos interessantíssimos, como essa, que agora eu tô lembrando, ressaca social, tá? Que ela tem muitos estímulos fora e quando chega ela adoece em casa e aí ela tem dias para poder se recuperar. Quando você falou, eu pensei numa coisa similar, ressaca moral, né? Mas a social. É a social, porque muitos, eles são funcionais, que eu digo assim, né? São independentes, casam, mas eles têm, a maioria, todos, tem essa necessidade de terapia, de acompanhamento. E, assim, tem pessoas que têm diagnósticos adultos, né? Tem. Que era pela pessoa diferente, né? E quando vai pesquisar, encontra o diagnóstico que talvez tivesse pesquisado antes, tinha feito tratamento, poderia ter sofrido algumas coisas a menos, né? Tem com 30 anos, 20 anos, às vezes o filho fez o diagnóstico e aí começa a investigar o pai ou a mãe Sim. Aí começa a aparecer na família outras pessoas que você não sabia, porque não era falado, ninguém queria falar, né? Até mesmo eu vivi agora, né? Não vou, assim, que é a vida da pessoa, mas um estudante de mestrado, né, de psicologia ambiental, e ela fechou o diagnóstico.
25 anos ela fechou o diagnóstico de autismo. E no mestrado. Estudando sobre quer dizer o que- que os espaços impactam no comportamento do autista, né? É o tema dela. E ela fechou o diagnóstico de autismo. Entende? Porque tem um mito que diz que E uma pessoa existem mais funcional, como meninos você falou, autistas né? do que meninas. Existe. Isso é mito? Porque agora está tendo vários diagnósticos de mulheres, meninas, e se fala que é mais mascarado. A mulher ela consegue mascarar mais, então o diagnóstico é mais difícil da mulher. Muitas agora estão fechando diagnóstico de autismo. É verdade. E aí por isso que se fala muito de que autismo não é azul, né? Mas é porque antigamente era muito menino. Era, Né? eu escutava muito isso, que era questão de cromossomo, não sei o quê. Então não existe, isso é mito. É mascarado.